Bom dia, boa tarde, boa noite, doutores. Meu nome é Rafael Faria, sou seu professor de processo penal aqui da casa. Sou delegado de polícia no estado de Minas Gerais e também professor da graduação. O meu objetivo aqui para vocês é fazer com que vocês tenham uma trajetória de sucesso na OAB, que vocês atinjam o objetivo de vocês. Afinal, eu quero que vocês marquem um X no local correto, é isso. Afinal, nós vamos ter aqui 8 encontros, 2 horas cada encontro, são 16 horas de processo penal. 16 horas de imersão nos principais temas, nos temas que mais caem na prova da OAB. Nós fizemos um estudo dos temas mais importantes e assim eu vou passar para vocês esses temas. Nós vamos destrinchar esses temas. Se cair qualquer questão envolvendo esses assuntos na prova, eu tenho certeza que vocês vão sair muito bem, ok? Qualquer outra dúvida, eu me coloco, qualquer outra dúvida, eu me coloco à disposição e eu vou deixar aqui, inclusive, para vocês o meu Instagram. Olha aí o meu Instagram, delegado Rafael Faria, ou Rafael FF3. E eu quero fazer com que, ou o meu e-mail também, rafaelff3@gmail.com. Eu quero ser um amigo de vocês. Eu quero que vocês me mandem mensagens. Eu quero que vocês tirem dúvidas. Eu quero que vocês peçam dicas de estudo, porque eu amo o que faço. E cada aluno, vejam bem, cada aluno que eu ajudo a atingir o objetivo, que seja em concurso público, que seja na carteirinha da OAB, se eu faço com que ele atinja o sucesso, eu fico muito feliz com isso. Então, podem me perturbar à vontade lá no meu Instagram, que eu sempre respondo os meus alunos, ok? Pessoal, nós vamos começar. Eu quero encurtar a estrada de vocês. Eu quero fazer com que a estrada de vocês elas fiquem menores, elas tenham menos espinhos. E sabe como que nós fazemos isso? Sabe como que nós fazemos isso? Olha só, a gente, eu vou reunir aqui para vocês um material e a primeira coisa que eu quero que vocês façam é dar muita atenção à lei seca. Esse é o primeiro ponto. Eu quero que vocês deem muita atenção à lei seca. A lei seca, ela é responsável, vamos dizer assim, por 70% das questões, tá? Segundo o material que nós vamos usar muito aqui em processo penal, é o nosso caderno. Professor, você é o nosso caderno? Olhem bem o que eu vou falar para vocês, tá? Olhem bem. O meu caderno, nos assuntos que eu vou trazer para vocês, ele é mais do que suficiente para que vocês atinjam sucesso, para que vocês tenham sucesso na prova da OAB. Então, professor, eu preciso de doutrina? Não. Em processo penal, você não precisa de livros doutrinários. Eu não quero que vocês usem doutrina nesse momento. Eu quero que vocês deem atenção à lei seca, como eu disse, ao caderno e aos informativos e questões. Completando o quadro lá, então eu quero que vocês deem atenção à lei seca, ao meu caderno, informativos e questões. Professor, mas o senhor disse que você disse que nós não vamos ter tempo suficiente para dar todo o conteúdo. O senhor vai passar somente os mais importantes. Sim, eu vou passar somente os mais importantes, isso é verdade. Então, vocês vão pegar um livro de resumo. Eu não quero que vocês peguem aquelas doutrinas grandes e clássicas do processo penal. Eu quero que vocês estudem a lei seca,
os informativos, a lei seca, o nosso caderno, informativos e questões. E, claro, vai complementar os estudos de vocês com o que eu não passar aqui, com a matéria que eu não vou passar para vocês, vocês vão usar resumos, ok? Pessoal, sem mais delongas, nós vamos conversando aí no decorrer de todas essas aulas. Sem mais delongas, pessoal, eu quero tratar com vocês hoje nós vamos tratar da introdução ao processo penal. Então, eu quero tratar primeiramente eu quero tratar sobre sistema, nós vamos fazer noções introdutórias e princípios. É isso. O tema da nossa primeira aula vai ser noções introdutórias e princípios. Professor, o senhor vai dar todos os princípios para nós? Não, porque existem matérias que têm os seus princípios próprios e que, por questões de didática, eu prefiro dar lá, passar para vocês lá esses princípios. Por exemplo, quando a gente for ver ação penal, tem os princípios próprios de ação penal, eu vou passar lá. Quando nós formos ver recursos, eu vou passar os princípios próprios do tema recursos lá em recursos. Aqui eu vou trazer a base do processo penal para vocês, ok? Então, mas além disso, eu vou trazer algumas noções introdutórias. E a nossa primeira aula vai ficar a cargo de sistemas processuais. Sistemas processuais. Pessoal, olhem para mim aqui. Professor, mas sistemas processuais, eu dou tanta importância para esse tema. Deixa eu contar uma historinha rápida para vocês aqui. Na minha prova oral do concurso de delegado de polícia, na prova oral, o examinador me questionou justamente sobre sistemas processuais. Ele ficou 20 minutos me questionando sobre sistemas processuais. Tamanha a importância que é esse tema. Ainda mais que nós tivemos uma modificação recente no Código de Processo. Nós tivemos uma modificação recente no Código de Processo Penal que nosso código passou a adotar expressamente o sistema acusatório. Passou a adotar expressamente o sistema acusatório. Nós tivemos julgados recentes importantíssimos que se basearam na teoria geral dos sistemas processuais. Então, dê importância a esse tema. Ele é um tema de começo de doutrina que, às vezes, o aluno passa por ele sem dar tamanha importância, e ele vem sendo objeto de questionamento, de julgados importantes, de questionamentos em provas, em provas da OAB. Tudo bem? Então, nós temos 3 sistemas. 3. Um deles de menor importância, mas nós temos 3. O primeiro sistema que eu quero tratar com vocês é o sistema inquisitivo. Inquisitivo ou inquisitório. Professor, como que o senhor vai passar essa matéria para nós? Simples, pessoal. Eu vou trazer as principais características desse sistema e comentar com vocês. Tá? É mais que suficiente, professor, isso? É mais que suficiente isso. Confiem no que eu disse para vocês. Eu quero que vocês façam igualzinho o professor Pablo Stolze me ensinou certa vez. O caderno nosso tem que ter uma organização, e nós temos que fazer dele o nosso material de cabeceira. O nosso principal material é o nosso caderno. Então, tudo que eu disser para vocês aqui, pessoal, eu quero que vocês tomem nota. Eu não vou trazer nenhuma informação que não seja importante para vocês. Tomem nota de tudo, que no final o caderno de vocês vai ficar perfeito.
Eu vou trazer para vocês aqui julgados importantes, súmulas. Se vocês pegarem os julgados, forem estudar julgados, por exemplo, lá no site do Dizer o Direito, pegar os julgados de 2023 para trás, os três últimos anos, por exemplo, vocês vão ver que vários desses julgados de processo penal eu vou comentar com vocês. Então, o material de vocês vai estar bastante atualizado. Escrevam, digitem o que eu vou falar para vocês aqui, porque eu não vou perder tempo. Eu não vou perder tempo passando coisas que não são importantes para vocês. Então, a primeira característica que eu quero que vocês anotem, a nossa primeira característica, me desculpe aqui, pessoal, vou trazer à tona aqui novamente os slides, porque eu sei que o aluno de cursinho é muito visual, tá? Então eu preciso que vocês também se atentem a esses slides, pessoal, que eu fiz com muito carinho para vocês, tá? Eu não peguei isso pronto de nenhum lugar, eu não tenho equipe, a minha equipe sou eu. Então vocês vão ver que às vezes eu vou aqui passar aqui de uma câmera para outra, ou pegar, abrir o material aqui para vocês, posso me dar uma atrapalhadinha, porque o mais importante para mim é que vocês adquiram o conhecimento, o conteúdo que eu vou passar para vocês. Então, tenham esses slides com muito carinho, porque eu fiz com muito carinho, eu perco noites de sono para fazer esses slides para vocês. Eu perco noites de sono atendendo vocês. Eu não fico aí mais de 2 dias sem responder vocês. Eu quero que entrem em contato comigo no meu Instagram mesmo, que eu estou disponível para... Eu quero fazer de vocês, eu quero que vocês atinjam o sonho de vocês, que é ter advogado. É isso, tá bom? Então vamos lá. Primeira característica, pessoal, primeira característica do sistema acusatório é a concentração de poder nas mãos do juiz. O juiz, ele é chamado nesse sistema de juiz inquisidor. Professor, me explica essa primeira característica do sistema inquisitório? Me explica? Pessoal, é bastante simples. Nesse sistema, nós temos aqui uma divisão. Nós não temos uma divisão de funções. A mesma autoridade, o juiz, ele investiga, acusa e defende o acusado. Nós não temos uma divisão de funções. Por isso que o juiz é chamado de juiz inquisidor. Nas mãos de uma mesma pessoa se concentra as funções de acusar, defender e julgar. Ok? E nesse sentido, vocês já percebem, e vocês já podem fazer essa conclusão, de que não há contraditório e não há ampla defesa no sistema inquisitório. Nós não temos contraditório e não há ampla defesa. O investigado, o acusado, ele nem é sujeito de direitos, ele é um objeto, ele é um mero objeto de investigação. Professor, mas existe isso? Já existiu. Tá certo? Nós temos aí resquício, às vezes, de um sistema inquisitório ali no inquérito, mas não tem nada a ver. Depois eu vou explicar para vocês. Mas se vocês forem fazer uma analogia, é mais ou menos isso. Mas olha, pessoal, tenham bastante cuidado. Professor, então, cuidado em quê? No principal ponto. No principal ponto do estudo dessa matéria, que fica a gestão da prova. A gestão da prova, nesse sistema, a gestão da prova é o seguinte: o juiz, no sistema inquisitório, prestem bem atenção, o juiz no sistema inquisitório, ele produz prova de ofício. O juiz no sistema inquisitório, ele produz prova de ofício, mesmo na fase investigatória e mesmo na fase processual. O juiz pode, a qualquer momento, como bem entender, produzir prova de ofício. O que vocês tiram com isso tudo que eu estou falando aqui agora?
que um dos princípios basilares do processo fica ameaçado. Não preserva-se a imparcialidade. A imparcialidade no sistema acusatório do juiz não é preservada. Então, questão de gestão da prova, juiz produz prova de ofício. É um verdadeiro juiz inquisidor. Juiz produz prova de ofício e é um verdadeiro juiz inquisidor. Ok? Produz prova de ofício e é um verdadeiro juiz inquisidor. Professor, e o sistema acusatório? O sistema acusatório é diferente. É o que nós adotamos. O sistema acusatório, existe uma divisão de funções. Acusar, defender e julgar faz parte de diferentes funções. Por exemplo, o artigo 129, inciso 1 da Constituição, traz que o Ministério Público, o Ministério 129, inciso 1 da Constituição, é uma função institucional do Ministério Público promover privativamente a ação penal pública. Se o Ministério Público promove privativamente a ação penal pública, é ele que tem a função de acusar. De defender é o que vocês vão fazer como advogados, como defensores, e de julgar o juiz. Então, há uma divisão de funções de acusar, defender e julgar. Assim, pessoal, vocês chegam à conclusão que no sistema acusatório há ampla defesa e há o contraditório. Há ampla defesa e também o contraditório. Além disso, o investigado, ele é sujeito de direitos e não mero objeto de investigação. Ele é sujeito de direitos e não mero objeto de investigação. Professor, qual o ponto mais importante do sistema acusatório? Também fica a cargo da gestão da prova. Vejam bem, no sistema acusatório, no sistema acusatório, juiz não produz prova de ofício. Eu coloquei em vermelho para vocês. Juiz não produz prova de ofício. Nunca! Professor, o que o senhor quis dizer com nunca? Nunca quer dizer o seguinte: não produz prova de ofício nem na fase investigatória, nem na fase de inquérito e nem na fase processual. Na fase processual, ele vai intervir, vamos dizer assim, somente quando há necessidade dessa intervenção. Ele não pode, em momento nenhum, produzir prova de ofício substituindo a vontade das partes. Então, olha só, juiz no sistema acusatório não produz prova de ofício, nem mesmo na fase de inquérito, nem mesmo na fase judicial. Na fase judicial, ele só atua quando for necessário a sua intervenção, não substituindo a vontade das partes. Ok? O Código de Processo Penal adotou expressamente o sistema acusatório, que eu vou trazer para vocês. Olha só, artigo 3º-A. Anotem, artigo 3º-A do Código de Processo Penal. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz. Na fase de investigação, olha só o que eu disse, e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Isso na fase judicial. Perfeito? Artigo 3º-A. Professor, e o sistema misto? Pessoal, sistema misto, prestem bem atenção. Aqui, não precisa dar muita atenção ao sistema misto, porque ele é muito pouco usado, muito pouco utilizado. Aqui, os autores que defendem o sistema misto, eles propõem uma divisão do nosso processo. Uma fase investigativa, que é a fase na delegacia, que é a fase de inquérito. Nessa fase, os autores falam,
aqui vigora o inquisitório. Aqui vigora o inquisitório. E na fase judicial, acusatório. Por isso, misto. Eles propõem que o nosso processo tenha uma divisão. Na fase de inquérito, nós temos o sistema inquisitório. E na fase judicial, o sistema acusatório, vigorando publicidade, oralidade e por aí mais. E na fase de inquérito, esses princípios constitucionais aí não existiriam. Mas esse sistema é muito pouco estudado, não é o mais importante. O mais importante é vocês saberem a diferença entre o inquisitório e o acusatório, e principalmente sobre a gestão da prova desses dois, porque isso é o que mais cai em provas, ok? Pessoal, longe de mim fazer política em cursinho, jamais. Mas quando houve o afastamento do juiz Sérgio Moro, a suspeição, se vocês quiserem ler, todos os meus comentários aqui são jurídicos. Em momento nenhum eu quero fazer apologia para um lado, para o outro, ou para nenhum lado. Eu não estou aqui para fazer política e defender nenhum político. Então eu quero trazer aqui para vocês, porque isso é importante para vocês. Se vocês lerem os fundamentos do afastamento do juiz Sérgio Moro, da suspeição do juiz Sérgio Moro, no HC 164.493 do Paraná, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, vocês vão ver que em alguns pontos, Gilmar Mendes cita o sistema acusatório para o afastamento do juiz Sérgio Moro, ok? Não vamos perder tempo aqui de citar esses argumentos, mas se vocês lerem, ele enumera lá de 1 a 7, e dentre esses 7, uns 2 ou 3 é citado o sistema acusatório, como se o juiz Sérgio Moro tivesse quebrado o sistema acusatório e tudo mais, não respeitado o sistema acusatório que vigora no nosso país. Tudo bem? Vamos lá, princípios. Vamos partir para os princípios. E o primeiro princípio que eu quero estudar com vocês, é o princípio da presunção de inocência. Presunção de inocência. Professor, o que você quer trazer de plano? Quais as coisas mais importantes dos princípios da presunção de inocência? Básico, eu quero trazer conceito e previsão constitucional. A nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 57, artigo 5º, inciso 57, define o princípio da presunção de inocência. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Isso está no artigo 5º, inciso 57. Beleza? Dimensões do... Pessoal, muitos livros de doutrina, enfim, muitos autores param o princípio da presunção de inocência por aqui. Vocês vão pegar livros de processo penal e vocês vão ver que muitos vão parar por aqui. Olha o que eu vou trazer para vocês aqui agora. O princípio da presunção de inocência possui dimensões. Uma dimensão interna ao processo, e uma dimensão externa ao processo. Vou explicar agora aqui para vocês. Vejam bem. Professor, o que é a dimensão interna ao processo? Pessoal, a dimensão interna, o próprio nome já fala, atua internamente ao processo com duas regras. Uma regra de tratamento
e uma regra probatória. Uma regra de tratamento e uma regra probatória. Essa regra probatória quer dizer o seguinte: o órgão de acusação é responsável pela produção da prova para demonstrar a culpabilidade do investigado, do acusado. O órgão de acusação que tem que fazer prova. Porque se isso não acontecer, aplica-se o princípio indúbio pro réu. Indúbio pro réu. Vejam vocês o artigo 386, inciso 6 do nosso Código de Processo. 386, inciso 6. O juiz absolverá o réu. Vocês vão usar muito, hein? Principalmente em segunda fase, nas peças, esse artigo. 386. O juiz absolverá o réu. Inciso 6. Se existirem circunstâncias que excluem o crime ou isentem o réu de pena, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre a sua existência. Se o órgão de acusação não produz provas suficiente para fazer com que o juiz forme uma convicção, aplica-se o princípio indúbio pro réu. Se o juiz tiver dúvida quanto à autoria, materialidade do crime, o promotor não produziu prova suficiente, o juiz vai absolver o réu. Então, essa é a regra de tratamento. Por que existe isso, professor? Por que existe esse artigo 386, inciso 6, o princípio do indúbio pro réu? Justamente pela regra probatória, regra interna ao processo, dimensão interna do princípio da presunção de inocência, regra probatória, a acusação é que produz provas, deixa o juiz acima de qualquer dúvida razoável. E a regra de tratamento, professor? Regra de tratamento significa que o acusado permaneça, como regra, em liberdade. O acusado ele deve permanecer em liberdade como regra. Cautelares restritivas da liberdade, como prisão preventiva, prisão temporária, essas cautelares, elas são exceções. Então, a regra é que o acusado permaneça em liberdade, como exceção, preso. Tudo bem? Essa é a dimensão interna ao processo, com uma regra de tratamento e uma regra probatória. Mas, além disso, isso é uma coisa... olha só o conhecimento que vocês vão adquirindo no decorrer desse curso. Existe uma regra externa ao processo que faz parte do princípio da presunção de inocência, que é a proteção do cliente de vocês contra a publicidade abusiva, contra a estigmatização do investigado, do acusado, antes mesmo de finalizar o inquérito, antes mesmo de iniciarmos a ação penal, antes mesmo de ter um trânsito em julgado. A imprensa, o que a imprensa faz? A imprensa coloca o cliente de vocês como acusado, como um verdadeiro acusado e culpado. Então, essa é a estigmatização do acusado de vocês. E existe essa proibição, tá? Vou trazer um caso para vocês aqui. Caso J versus Peru. Uma mulher foi acusada de fazer parte de um grupo armado Sendero Luminoso. Foi acusada de fazer parte de um grupo armado chamado Sendero Luminoso, de organização criminosa, de terrorismo, lá no Peru. E a imprensa colocou ela como já responsável por determinados atos e também já como culpada. Ela foi absolvida depois. Tá? Óbvio,
a imprensa tem que manter uma sociedade informada, trazer informações. Isso é uma coisa. Estigmatizar o acusado é outra. Contra a imprensa, contra essa abusividade da imprensa, nós temos o princípio da presunção de inocência em sua dimensão externa. Essa é as dimensões do princípio da presunção de inocência. Pessoal, olha só. E agora, professor, eu quero trazer para vocês 4 súmulas que despencam no concurso da OAB. 4 súmulas. E eu quero começar com a súmula. Vejam bem, vamos tratar sobre limite temporal. Limite temporal. E dentro de limite temporal, eu quero trazer as 4 súmulas. Mas deixa eu explicar esse limite temporal para vocês primeiro, porque senão vocês vão ficar perdidos. Olha só, olha para mim. Se concentre, porque aqui é o ponto mais importante da aula. Antigamente, eu não vou trazer toda uma evolução histórica, porque nós vamos perder tempo com isso. Mas antigamente, o Supremo adotava, antigamente o Supremo adotava o seguinte entendimento, de que poderia haver a execução provisória da pena. Já com a primeira condenação, já poderia executar essa pena. Já poderia executar, ou seja, antigamente o Supremo não dava muita bola por esse conceito constitucional e aquela previsão constitucional. Então, olha, condenou, já pode executar a pena provisoriamente. Já pode executar a pena provisoriamente. Em 2009, no HC 84078, em 2009, no HC 84078, o Supremo disse, a execução provisória da pena é inconstitucional. O princípio da presunção de inocência está previsto constitucionalmente no artigo 5º e só é considerado culpado depois do trânsito em julgado. Então, execução provisória. Você não pode executar a pena antes do trânsito em julgado. Isso em 2009. Isso vigorou até 2016. Olha a evolução histórica que eu estou trazendo para vocês, tá? Olha a evolução histórica que eu estou trazendo para vocês. Isso vigorou até 2016. Em 2016, o STF disse. Em 2016, o STF disse: olha, se essa pessoa for condenada e for mantida a condenação dela em segunda instância, aí sim pode executar a pena. Se é mantida a decisão de condenação em segunda instância, pode-se executar a pena sim. Isso, pessoal, ele trouxe vários argumentos porque ele estaria adotando, mudando esse entendimento. Vou trazer 2 só para vocês entenderem. Primeiro argumento do Supremo foi o seguinte: olha, não adianta, porque se recorrer para o STJ ou para o STF, aqui nós não podemos discutir questões fáticas nos recursos, só questões de direito. Então, do que adianta nós esperarmos a resolução desses recursos que vêm parar no STJ e no STF, sendo que aqui nós não discutimos questões fáticas, e sim somente questões de direito? Então, pode-se, se for confirmada a decisão em segunda instância, pode sim executar provisoriamente. E também tem a questão da lei da ficha limpa, que vocês vão estudar em direito eleitoral aqui na casa. A lei da ficha limpa, pessoal, ela traz o que o candidato ele passa a ser inelegível se ele for condenado em segunda instância. Se a lei da ficha limpa já está falando que a pessoa é inelegível, se condenada em segunda instância, tem-se aí adotado esse entendimento de que, então vamos executar a pena quando for confirmada. Um terceiro argumento, até muito interessante, é que o Pacto São José da Costa Rica diz que a pessoa não é considerada culpada, não fala em trânsito em julgado, mas a pessoa só é considerada culpada até
que ela seja realmente comprovada a sua culpa. E o Pacto São José da Costa Rica traz a previsão de recurso em segunda instância só. E aí fala, ó, aí tem esse entendimento, então, de que comprovadamente a sua culpa, para o Pacto São José da Costa Rica, comprovadamente sua culpa é a condenação em segunda instância. Beleza? Então, em 2016, no HC 126.292, o STF disse, ó, segundo grau de jurisdição, pode-se executar provisoriamente a pena. Ok? Isso perdurou até 2019. Em 2019, no HC, não, nas ADCs, ação ADC 43, 44 e 54, o STF disse: olha, realmente, vejam bem, pessoal, acaba a nossa história aqui, tá? Esse é o atual entendimento do STF, ou seja, o sujeito só é considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. É o que está previsto na nossa Constituição e é esse o conceito. Execução provisória da pena é inconstitucional. Não pode. Beleza? Vamos dar um intervalo aqui, vamos tomar uma água, dar um breve descanso e voltamos aqui e vamos voltar para ver essas 4 súmulas que despencam na OAB. 716, 717, 643 e 526. Até daqui um pouco.